28. E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quer pois que vamos arrancá-lo? Mais uma vez. E ele lhe disse, um inimigo é que fez isso. E os seus servos lhe disseram: quer pois que vamos arrancá-lo? Só até aí. Pode contar 10 minutos. Porque hoje não é dia de muito falar. Hoje é dia de pensar. Essa pergunta a gente deveria fazer para a gente hoje. Os discípulos de Jesus, quando ouviram Jesus falando essa história, eles ficaram sem entender. E tem histórias que a gente começa de um jeito e elas terminam de outro. Tem histórias que elas são alteradas no seu conteúdo, no seu script. Tem história que sofre alterações. Mas tem histórias que a gente permite ser alterada. E quando que isso acontece? A gente precisa entender que a gente é orientado na Bíblia que 24 horas ao nosso redor tem um ser maligno se passando por um leão, fingindo ser um leão, para tentar tragar alguém. Como ele não tem o que fazer, e o seu ofício, a sua função é essa, viver perturbando 24 horas as pessoas, ele fica 24 horas de plantão até que encontre um espaço. Jesus contou que um homem foi plantar, levou uma semente excelente, preparou a terra, regou, adubou, e ele fez a parte dele. O trabalho foi bonito, foi muito lindo, e o trabalho tinha tudo para trazer bons resultados. Mas houve uma interferência espiritual. A Bíblia relata que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, esperou um vacilo, uma distração. E eu quero batizar essa mensagem hoje como cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações. E aí o homem foi dormir com a consciência tranquila: fiz meu trabalho bem feito, eu não fiz nada em pecado, não passei por cima de ninguém, vai dar tudo certo. Porque a consciência da gente, irmãos, ela é um tribunal. Às vezes quando a gente não faz a coisa certa, a gente fica muito inseguro. Mas quando a gente tem o dever cumprido, a consciência tranquila, a gente nem duvida. Esse homem foi dormir tranquilo. E aí a Bíblia conta que o nosso inimigo, o inimigo desse homem, aproveitou o vacilo do sono dele para ir lá onde ele fez um excelente trabalho e sabotar. Trazer para os dias de hoje, para a gente finalizar. Nós somos essa terra. Nós temos uma semente dentro de nós chamada Espírito Santo. Nós somos templo de Deus. Nós somos templo de Deus. Nós somos escolhidos do Senhor. A Bíblia diz que maior é aquilo que está dentro de nós do que aquilo que está fora de nós. Só que, irmãos, dentro de nós, grava isso, tem muitas portas e janelas. E se você um dia esquecer uma dessas janelas e uma dessas portas abertas, é a oportunidade
que esse inimigo quer para entrar. Para quê? Para sabotar o trabalho bem feito que Deus vem fazendo dentro de mim e de você. Pastor, explica melhor. Irmãos, eu estou falando de mim, mas eu quero compartilhar com vocês. Nós vamos ter que mudar a partir de hoje. Isso é uma determinação espiritual de Deus. Eu falei para vocês que eu não sou mais o pastor da igreja, eu sou o vice-presidente. É o Espírito Santo que é o presidente dessa igreja. É o pastor dessa igreja, é o Espírito Santo. Nós vamos ter, por determinação do Espírito Santo, que mudar o nosso jeito de ver, de olhar, de achar, de falar e de pensar sobre tudo que está ao nosso redor. Porque nós estamos fazendo tudo errado. Pelo menos eu estou fazendo tudo errado. Eu estou vendo os defeitos das pessoas que não era para ver. Eu tenho que olhar, como diz a minha irmã Raquel, o lado bom das pessoas. Eu não quero mais ver os defeitos das pessoas. Eu não quero ver mais quem está com um copo, com água. Eu não quero ver mais quem está se levantando na igreja. Cada um dá o que tem. Eu tenho que olhar para a minha vida. Eu preciso cuidar e zelar pelo templo do Espírito Santo, que sou eu. A gente já não está cuidando bem de nós. Às vezes a gente quer cuidar de outros. Ei, para! Nós não estamos dando conta de nós. A nossa carne todo dia está desafiando nós. Aí a gente ainda quer cuidar de nós e dos outros. Não vai cuidar de ninguém. A proposta é: trabalha com a mente de Cristo. Trabalha com a natureza de Cristo, dizendo o que Cristo faria no meu lugar. Como Cristo olharia para essa situação? Qual o diagnóstico que Jesus daria para isso? Eu cheguei aqui nessa cidade em 1988. Eu tinha só 18 anos. Cheio de sonho, de esperança. Eu cheguei aqui na cidade católico, muito praticante, de frequentar a missa certinho. E eu vim para cá. Uma coisa que me marcou muito foi que meu pai, quando me mandou para cá, falou assim: fica na casa de sua irmã. E quando eu fui para a casa da minha irmã, ela falou: não tem abrigo aqui para você. Aí esse meu cunhado que faleceu ontem, enterrou hoje, falou assim: não, ele é seu irmão, nós temos que acolher. E aí eu percebi que ele estava tendo um mal-estar no casamento por minha causa. E eu falei: não, deixa, eu vou dormir na praça. Eu lembro que eu fui dormir na praça. Um homem passou, por nome de José Augusto. Minha esposa chegou a conhecer. Ele falou: você está dormindo no relento? Você não tem cara de morador de rua. Eu falei: realmente. Aí eu estava chorando muito. E meu cunhado, para resumir, arranjou um beco. É tipo esse negócio que nós temos aí atrás de porta-luz, de porta-relógio que tem aí atrás. Um negócio de 1 metro. Essa casinha que tem aí atrás. É a mesma coisa. 1 metro por 1 metro. Falou: dorme aqui. E ali eu coloquei minha esteira, uma cama, um colchão, perdão. E comecei a dormir ali. Fiquei alguns meses ali. Não tinha banheiro, não tinha torneira, não tinha água, não tinha nada. Eu ia sempre no bar sabiá ali, lavar o rosto, escovar os dentes. E aí meu cunhado começou a trazer comida escondida para mim, que eu estava passando necessidade. Chegou uma época que a minha irmã me proibiu dele me ajudar, mas ele começou a me ajudar escondido. Então ele se tornou como se fosse um irmão para mim. Uma pessoa muito próxima, uma pessoa muito boa de coração. Só que eu enfrentei um problema muito sério com ele. Eu nunca briguei com ele, mas as divergências que eu tinha com ele eram sempre voltadas para Jesus. Porque todas as vezes que eu falava de Jesus para ele, ele falava que Jesus era uma utopia, uma farsa, que Jesus não existia. Mas olha, esse homem, ele se agarrava muito nas obras.
Eu não sei se vocês sabem, quem teve a oportunidade aqui, mas quem teve ali naquele cartório da pracinha do Bradesco, os mendigos, acho que até hoje, só ficam ali no lado, na lateral, porque ele permite que os mendigos ficassem ali. E ele gostava de se fazer de mendigo, esse meu cunhado. E ele comia no meio dos mendigos, ele era o dono da loja, ele tem várias lojas em Guarapari. E ele comia no meio dos mendigos, ele brincava com os mendigos, jogava baralho, dominó com os mendigos, tudo. Mas quando eu chegava perto dele, eu falava assim: Jesus tem uma obra na sua vida. Ele falou: não gosto de igreja. Igreja é uma farsa. Os pastores não prestam. O cristianismo é uma farsa. Vocês não fazem essa obra que eu faço aqui. Eu falei: verdade. Verdade. Mas isso não anula o que a gente crê. Irmãos, assim como o inimigo entrou naquela terra e jogou dentro do trigo uma coisa chamada joio, que é algo que não presta, é algo que atrapalha. Às vezes dentro de nós, se a gente dormir, der um cochilo, um vacilo, o inimigo suplanta um pensamento dentro de nós, e esse pensamento ele começa a florescer e vingar dentro de nós e passa a ser parte da nossa personalidade, que é o orgulho, que é o bloqueio com a pessoa, é o não gostar da outra. E eu acho que a igreja tem um papel muito importante, que é tratar a gente. A gente veio por aqui para a igreja justamente para ser tratado, ministrado por uma palavra, e essa palavra ela tem que ser como essa semente. Você é a terra fértil, e essa palavra tem que ser a semente que vai ter que brotar dentro de você e gerar frutos. Porque se você vier para a igreja, ouvir a palavra e não desenvolver essa palavra, é como se não tivesse feito nada. Nós temos que avançar. Eu creio, irmãos, que nós podemos evoluir muito mais do que o que somos hoje. Eu não sou só esse que eu cheguei até aqui, senão Deus já teria me levado, até porque minha missão teria acabado. Eu acho que Deus não levou eu, não levou vocês, nem ninguém de nós até agora, é porque a missão continua. Deus ainda espera coisas maiores de nós. Pastor, e como é que eu faço isso? Atitudes. Atitudes. Deve ter lá em casa, assim, uns 2 anos. Uns 2 anos. Eu comprei aqui no Extra Center, aqui, um pinheirinho pequeno. Eu coloquei na frente da minha casa. Mas aquele bichinho foi crescendo, crescendo, e ficando gente grande, sabe? Ficou um Golias gigante. Menino, ele foi explodindo o piso embaixo, a raiz. Falei: ai meu Deus, um negócio tão pequeno, e ele foi crescendo, ganhando uma proporção, e ele hoje é um problema na minha vida. Aí eu fui postergando, e toda vez que eu falava com a minha esposa: vamos tirar esse pinheiro, ela: ah não, você vai fazer uma bagunça. Eu falei: mas a gente vai ter que tirar esse pinheiro um dia. Esse pinheiro, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que sair da nossa vida. Ela: ah não, 2 anos. Ela: ah não, e eu assim. E ela: ah não, e eu assim. Aí quando foi semana passada, sexta-feira, passou um morador de rua, o Fernando, já me conhece. Fernando passou, tocou a campainha lá em casa: pastor, tem comida? Eu falei: tem. Aí dei a janta dele. E aí, irmãos, ele me vem com uma coisa que eu estava sonhando com isso. Um pezinho de coqueirinho, um coqueirinho bonitinho que vocês botam na casa assim. Ele com um coqueirinho filhote. Ele falou: olha que coqueirinho lindo que eu ganhei. E era o coqueirinho que eu queria comprar. E eu já tinha ido no lugar, era R$30. Aí ele falou: o que você acha desse coqueirinho? Eu falei: Fernando, eu estou com um problema sério. Esse coqueirinho só pode entrar na minha casa se esse pinheiro sair. Agora? Esse é seu mal? É. Me espera aí. Menina, ele foi lá e buscou uma equipe que ele tem. Ele não trabalha sozinho, ele tem uma equipe na rua.
Ele veio com a quadrilha toda, assim, toda, Heraldo. Um de facão, outro de enxada, outro de foice. E lá vem ele. Eu falei, Fernando, para, não é assim não. A minha mulher já falou que isso vai ser uma bagunça. Ele, fica tranquilo, o trabalho sujo é com a gente. Depois você dá a torneira e a mangueira que a gente se lava, fica tranquilo. Nós vamos arrancar esse pinheiro agora. Irmão, eu fiquei paralisado e ao mesmo tempo com vontade de fazer aquilo. E eu fui deixando. E aí ele começou. Quebra. E no final, uma raiz lá no fundo do piso. Ele foi tirando, eu vi que o piso deu uma sacudida. Eu falei, você vai arrancar o piso? Não. Ele, deixa comigo. Aí eu fui. Ele não quebrou um piso. E aí levaram tudo para lá. E minha esposa tinha dito para mim antes. Eu falei, Fernando vai arrancar tudo. Ela, não, de novo não. Mas eu deixei nesse dia. E aí ele levou o pinheiro. Ele pegou o coqueirinho, plantou lá. Vou mandar foto para vocês. Heraldo, desembaçou tudo, estava tudo embaçado. Tinha ninho de passarinho, aranha, um monte de coisa. Ficou arejado a garagem assim. Era o joio que estava lá, sabe? E aí ele veio, botou o coqueirinho, ficou aquele trigo lindo assim. Aí eu falei, meu Deus, assim é a vida da gente. A gente precisa se mudar, se transformar. Bom, eu finalizo dizendo uma coisa. Eu lutei muito, com toda a minha alma, com todo o meu coração. Como Ezequiel 3,18 diz: diga ao ímpio que se ele morrer assim, ele não vai para o céu, e aí eu não requererei a alma dele das tuas mãos. Eu lutei dizendo para o meu cunhado, você precisa de Jesus. E aí eu disse para ele o seguinte, porque ele teimava comigo dizendo, eu tenho as obras, você tem a fé. O que é mais importante? A obra ou a fé? E aí eu respondi para ele, é verdade que a fé sem obra é morta, mas também eu não encontro dizendo que as obras me salvam, mas eu encontro me dizendo que a fé me salva, porque sem fé é impossível eu agradar a Deus. Mas a Bíblia não diz que sem obras é impossível agradar a Deus. Então, entre ser negligente com um ou com outro, eu fico com a fé, mesmo tendo uma fé que não faça obras, mas eu tenho uma fé pautada em quem já teve fé por mim, que é quem? Cristo Jesus, que já venceu, que já pagou o preço, que já pagou a dívida, que já me salvou, que rasgou o véu, que me deu livre acesso ao Pai. Então, meu Deus, eu preciso realmente produzir obras, mas eu não posso também largar a minha fé, e a minha fé é tudo que eu tenho de mais valioso nessa vida. Aí, irmãos, em Tiago, a palavra do Senhor diz assim: quando você chegar num lugar, senta na última cadeira, espere alguém te convidar para vir na frente, porque corre o risco de você sentar na frente e alguém pedir para você sentar lá atrás e você ser constrangido. E hoje eu fiz isso. Eu cheguei lá, estava meus familiares, minhas irmãs, minhas sobrinhas, todo mundo. Só tinha eu de pastor. Aí o que você espera, irmãos? O que você espera? Não, você vai ser usado por Deus agora. Nem sempre. Às vezes Deus é o contrário. Deus quer que você observe a movimentação que vai acontecer e como é que está a atmosfera, a energia, a espiritualidade do ambiente. E sabe o que eu encontrei lá? Minha irmã não foi, porque passou mal. Ele era separado da minha irmã. Já teve mais umas 4 esposas. E aquele estava igual a da Samaria, a mulher de Samaria. E a quinta que estava hoje também não era mulher dele, porque só tinha 2 meses, estava com ela.
E eu fiquei assim, Deus falou, hoje você vai ficar de camarote. E eu comecei a ver aquelas mulheres todas que eram dele, tudo chorando lá. Eu falei, que esquisito. Uma pessoa morrer assim. Agora eu entendo por que um homem um dia perguntou para Jesus, Jesus, quando eu morrer, aí ela se casa com outro, depois se casa com meu outro irmão, com meu outro, e lá no céu vai ser com quem? Jesus, nem com você, nem com o outro, nem com ninguém, que eu não quero essa bagunça lá em cima, não. Vai ficar todo mundo anjo. Eu falei, ô glória. Imagina, levar esse negócio tudo para lá cima, não dá. Aí o meu outro cunhado, o que está vivo, é daqui. Aí ele falou assim, ó, presta atenção, irmãos. Quantas vezes eu creio que ele está salvo. Porque eu pregava a ele que o sábado é tudo que ele precisa para chegar no céu. E eu observando, agora eu entendi porque Deus não quer que eu faça nada. É para eu observar. Eu creio, um dia ele debatia comigo sobre o sábado, mas teve um dia que ele não debateu mais, mas também não falou que queria o sábado. Então eu acredito que quando ele se calou, ele deve ter aceitado. E se ele aceitou o sábado, ele está salvo. E eu, perplexo, Heraldo. Eu não sabia se eu chorava pela ignorância ou pela perda de um amigo. Quando eu pensei que tinha acabado, ele era chileno. Aí um amigo dele, chileno, também chegou e deram uma oportunidade para fazer uma sessão mística. Sessão mística para maior de 16 anos, de preferência. Rapaz, parecia o primo do Raoni ou neto do Paiacã. Rapaz, meu Deus, o que eu estou fazendo? Jesus, isso no ritual lá. Eu falei, eu não sei quem é pior, o primeiro do sábado, se é o último agora do sopro. Eu não sei, eu estou perdido, Senhor. Aí Deus, fica tranquilo, eu trouxe você aqui, fica tranquilo. E o cara lá, né, esticadão. Falei, tá bom. Não falei nada, irmãos. Sabe por quê? Essas pessoas estavam sabotadas, cheias de joio dentro delas. E o joio de dentro de nós, para ser arrancado, é como esse pinheiro. Você faz uma sujeira, uma bagunça danada dentro de você, mas você tem que tirar, que é o pecado, que é a única coisa que nos separa do amor de Deus. É impossível a gente não pecar até os últimos dias da nossa vida, mas a Bíblia diz, aquele que pecar e se arrepender, será salvo. A Bíblia diz que a salvação é um dom gratuito de Deus, mas arrependei-vos, porque os vossos pecados trazem separação entre vós e Deus. Irmãos, fica atento para quando o joio chegar na minha vida, na sua vida, e tira ele logo, senão ele fica ali enraizado. E fica, tá? E cresce, e sai esculhambando o piso todinho da sua vida. Jesus, uma certa vez, ele falou uma coisa que me chama muita atenção, e eu quero deixar esse desafio para vocês hoje. Todos vocês, até para mim. Quando Jesus foi preso, ele foi preso à noite. E ele fala uma frase que passa muito despercebida das pessoas, que ele diz assim: estive eu com vocês durante o dia, falando as mesmas coisas que estou falando aqui agora de noite, e vocês de dia não me prenderam. Covardia, em outras palavras. Por que me prender à noite? É óbvio, os seguidores de Jesus estavam todos em casa, dormindo, descansando, para no outro dia voltar a segui-lo, ou ouvir suas pregações. Então, outra estratégia, os fariseus prenderam Jesus de noite, para que a população, os seguidores de Jesus, não se levantassem, né, e ovacionassem Jesus e defendessem Jesus. E aí Jesus disse, olha, essa é a parte importante, o que eu falava de dia, eu falo de noite. O que eu falo de noite, eu falo de dia. A pergunta que Deus deixa para nós todos hoje é essa, e eu encerro.
Será que o que a gente diz para Deus aqui dentro dessa igreja, será que o que a gente professa com a nossa boca, será que o que a gente passa para as pessoas é realmente o que a gente é? Será que quando a gente sai daqui, será que eu não falo mal de alguém daqui da igreja? Será que a minha boca não enche de joio quando eu saio daqui dizendo: a mensagem do Sandro não foi legal? Pastor, por que você está dizendo isso? Porque quando eu cheguei no velório, todo mundo estava chorando, era um aquebrantamento geral. Mas vocês acreditam que 15 minutos depois do caixão descer e ser selado a sepultura, aí eu comecei a olhar o comportamento das pessoas. Um já tirou o maço de cigarro do bolso, um ímpio, claro, e fumava. O outro já estava contando uma piada, e o outro já estava rindo. Aquele que estava chorando já estava rindo. E eu fui me distanciando do túmulo lá do meu cunhado, e eu falando: ih, rapaz, no final é só você e Deus mesmo. E as suas obras, as suas atitudes. Irmãos, vamos mudar. Vamos mudar. Ó, Sandro, essa mudança na reunião que a gente fez, não convém falar, trouxe alguns desconfortos, algumas coisas. A gente só tem que amar essas pessoas, não precisa excluí-las da nossa vida, porque nós vamos morar no céu com elas. Mas relevá-las, não precisa levar elas a sério, elas vão entender. Jesus falou que quem é filho fica, quem é servo vai embora. Então, irmãos, nosso propósito, enquanto a gente perde muito tempo um com o outro aqui, com as diferenças, irmão, aqui é um hospital. Tem dias que eu estou na UTI, tem dias que eu saio, vou para a enfermaria, tem dias que eu dou alta em mim mesmo, aí tem dias que eu volto para a medicação, pedir remédio de novo. Eu sou doente tanto quanto todos que entram aqui. Nós somos doentes e necessitados de Deus, e doentes espirituais. Então, nos foquemos e olhemos somente para a nossa enfermidade. Porque se a gente se curar, se a gente se salvar, eu acho que a gente já fez muito. E vamos parar de perder tempo com outras pessoas ou com coisas fúteis desse mundo. Eu estou falando isso porque hoje, apesar de um monte de heresias que eu vi, eu não me importei. Sabe, Lide, eu olhei para essas pessoas, não foi com olhos de crítica. Eu poderia falar: blasfêmia, heresia, nada de Deus, diabo puro. Não, pelo contrário, eu falei assim: nossa, tadinho, eles não conhecem a verdade. Como eles precisam de Jesus. A minha proposta hoje é: pede a Deus para transformar as nossas vidas. Olhos novos, coração novo, mente nova, espírito novo. E focar no que é bom. E o que é ruim, deixa que Deus arranca depois. Jesus disse: não toque no joio, deixa que eu tiro. Eu tiro. Irmãos, se você liberar e entregar de fato a sua vida para Jesus. Mas quando eu falo entregar, não é entregar. Às vezes as pessoas pensam assim: eu estou na igreja. Eu conheço um monte de gente que está na igreja, que Jesus está com dificuldade de fazer transformações nela. Eu sou uma delas. Deus quer fazer um reboliço, quer cortar a raiz, quer tirar o mal pela raiz. Não é superficial poldar, não. É arrancar a raiz do mal. O mal tem que ser pela raiz, não pode ser por cima, não. É pela raiz. Ou é de Deus ou é do diabo. Ou é santo ou não é. Irmãos, é fato que Jesus disse: quando você vai à casa de luto, você volta. Eu vou fazer melhor. Eu acabei de receber uma informação aqui. Eu acredito que é Deus falando comigo. Heraldo, você vai ficar encarregado de uma vez por mês reunir a turma aqui da igreja toda. E você não vai ter muita dificuldade de achar isso, não.
e você vai procurar um enterro, um velório. A gente nem conhece o morto, mas a gente vai todo mundo lá no enterro. Todo mundo vai no enterro, porque lá todo mundo vai ver a realidade. E teve uma coisa que me chamou a atenção, que o enterro que eu fui foi no cemitério da Paz, lá em Ponta da Fruta. Irmão, é tão organizado que é um círculo com várias capelas. Pense num negócio frequentado. Ó, tá bombando. O que tem de cliente ali tá estourando. Ó, terminava um, já chegava outro caixão. E era assim, ó, box 1, box 2, box 3, box 4, box 5, box 6. Cada um era mulher, outro era bebê, outro era homem, outro era moço, outro era velho, outro era... Não tinha idade não, mas era todos mortos. Ela tinha uma coisa em comum, era todos no caixão. E quando eu cheguei lá, que eu vi um monte de carro, eu falei, nossa, o enterro do meu cunhado tá bombando, tem muita gente. Nada, tinha uns 20 velórios lá, ao mesmo tempo. Irmão, quando eu vi aquele caixão descer, eu me vi dentro daquele caixão. Eu falei assim, isso vai acontecer comigo. Isso vai acontecer com você. Vamos dar a Ele a glória, a honra, o louvor, a adoração. Fiquemos de pé. Vamos só fazer a introdução desse louvor. E logo depois a gente fazer a oração final. Eu quero que você coloque a sua vida no céu. Eu quero que você apresente nas mãos do Senhor. Diga, Senhor, me dá uma unção. Senhor poderoso teu. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Sabe o que é mais importante? Eu vou orar em cima desse louvor. Sabe o que é mais importante? Foca, meu irmão. Nós estamos numa contagem regressiva. Daqui a pouco vai acabar os meus dias, os seus dias. Não tem jeito, a gente vai ter que ir embora, ou arrebatado, ou chamado por Ele, ou por morte, ou por ressurreição. Mas uma coisa é certa: o Rei da Glória me espera vocês. E sabe o que é mais triste, irmãos? Eu falei para Deus hoje, Senhor, eu não estava preparado. Se fosse eu nesse caixão hoje, eu não estava preparado. Eu tenho certeza que eu não estava, mas eu vou me preparar. Eu prometi para Ele hoje, e eu sei que você vai prometer para Deus hoje. Senhor, muda minha vida, muda minha mente, muda meu olhar, minha visão, meu jeito de ver, principalmente, Senhor, as pessoas. Não me deixe julgar ninguém. Não me deixe, Senhor, julgar ninguém, porque eu serei julgado. Eu sou réu também, Senhor. Quem sou eu para ousar a dizer o que é certo e o que é errado? Porque eu não sou juiz de ninguém. Senhor, Tu
Tu és o Rei da Glória. Tu és o Rei que está sentado num trono, me esperando, Senhor. Eu olhei para aquele cemitério, eu vi mais de 50 mil jazigas, Senhor, ali. E eu olhei quantos sonhos, quantas pessoas, quantas almas. Senhor, eu vi bonecas em cima de sepulcros, eu vi chapéus, eu vi, Senhor, acessórios de lembrança dessa pessoa que se foi. Mas sabe o que é mais importante, Deus? Não é esses objetos, é o bem e o mal que nós fizemos. Senhor, livra-me, Senhor, dessa natureza pecaminosa. Me ajuda a se salvar, porque eu almejo me encontrar com o Senhor. E às vezes, Senhor, um joio dentro da igreja, um joio dentro de mim, um joio na minha casa, um joio no meu trabalho, um joio na minha vida, um joio itinerante, não importa, um joio, Senhor, às vezes me arranca de teus braços, e eu não quero mais isso para mim, Senhor. Eu achei que eu estava liberto, mas hoje eu me reencontrei com o Senhor, e o Senhor é digno de louvor, de honra. Senhor, perdoa-me, porque sou um miserável pecador. Me ajude, Senhor, a olhar para o teu amor, o amor de Cristo. Eu preciso do amor de Cristo, não o meu amor, não o amor que o mundo dá, não o amor que meu pai me ensinou a exercer, não. Eu quero o amor que Jesus pregou sobre mim, o amor da cruz. Senhor, me ajuda, por favor. Tu és digno de louvor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Jesus, me perdoa, porque eu me olhei no espelho hoje e eu me vi e eu me envergonhei de quem eu sou, com a minha natureza, com meus pecados, com as minhas falhas. Me ajuda, Senhor, nos leva para casa na santa paz. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces, infinitas consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um de nós. Aqueles que crerem e aguardam a vinda de Cristo, digam...